Olá, pessoal. Vamos dar continuação à unidade 1 com o tema 2. A unidade 1 que fala dos desafios da classificação biológica. No tema 2, está falando da classificação em 5 reinos. Vamos ver de um por um cada reino, a estrutura, reprodução, exemplo, doenças causadas por alguns desses reinos que vamos falar. Aqui diz assim: neste tema você conhecerá uma das formas possíveis de classificar a imensa diversidade de seres vivos existentes. A classificação em 5 reinos, a qual vem sendo questionada por causa de novas descobertas sobre os seres vivos nas últimas décadas. Verá também um tipo de ser vivo que não está incluído em nenhum reino, que é o vírus. E muito importante, avançará em seus estudos sobre a diversidade biológica, conhecendo cada vez mais os seres vivos com os quais você compartilha o planeta. Aí, para quem está acompanhando, na página 22, fala assim, ó, ele mostra o exemplo de várias figuras e pergunta, tipo uma curiosidade, se você sabia. Aí tem um exemplo aqui do coqueiro anão, o paramés, que é um tipo de ser vivo microscópico, tem o tamanduá-bandeira, água-viva, gafanhoto, estrela do mar, tartaruga marinha. Todos esses seres vivos vão ser estudados no decorrer das nossas aulas. Classificação biológica em 5 reinos, que a gente deu início na unidade passada, no tema passado. E vamos continuar nesse mesmo tema. Sim, aqui na lousa agora, ó, o reino Monera, ele pode ser dividido em árquea e eucária. Tem o protista, o fungo. Depois, no próximo tema, o reino animal e o reino plantae. Aqui no reino Monera é considerado quem? As bactérias. No reino protista houve uma mudança, eles passaram a ser chamados atualmente em protoctista. Por que isso? Por causa de uma nova nomenclatura binomial que eles fizeram, né? Uma nova classificação. Eles só fizeram incluir esse nome protoctista, antes era protista. Mudou o nome atualmente, classificação deles. Reino fungi, algas, antes considerado o reino das plantas. Agora eles pertencem ao reino fungi. Isso nas novas classificações. Aí a forma de reprodução, as doenças, a estrutura, a gente vai ver acompanhando a apostila e as explicações através das figuras. Reino Monera. Esse reino contém todos os organismos unicelulares com células procarióticas. E é dividido em 2 sub-reinos, o das bactérias e das árqueas bactérias. Unicelulares, já estão dizendo, são seres que possuem apenas uma célula. Procariótica, essa classificação quer dizer que não possui a carioteca. Os que possuem a carioteca são classificados como eucariota. Quando o reino Monera foi criado, em 1956, todos os seres a ele pertencentes eram chamados de bactérias. Árqueas também faz parte do reino bactéria, que também é do reino Monera. No entanto, com o avanço das análises da constituição química dos seres desse reino, ficou claro que havia 2 grupos diferentes, que é justamente o que a gente estava comentando, o das bactérias e o das árqueas. Aí na apostila diz cada estrutura de cada uma delas. Nas bactérias a gente vai ver o quê? Elas não são visíveis a olho nu, ou seja, precisa ter um microscópio para poder ver a estrutura daquela célula. Aí o que aconteceu? Um cientista, ele descobriu um microscópio, um cientista alemão chamado Robert Koch. Como ele descobriu o microscópio, foi possível ver a visualização dessa bactéria. Aí aqui ele resume, ó. Por muito tempo, os cientistas estudaram as bactérias e outros micro-organismos. Por curiosidade, até que na segunda metade do século XIX, ou seja, está recente, né? O médico alemão Robert Koch descobriu que uma doença do gado era causada por bactéria. Isso graças ao uso de microscópio, em que ele pôde ver toda aquela estrutura desse ser microscópico, né, que é um micro-organismo. Aí tem a classificação das bactérias. As bactérias podem ser classificadas em
cocos, estafilococos, e que são causadoras de doença. Uma outra característica das bactérias é que elas são células bacterianas que podem ter diferentes formatos e ser juntas, constituindo colônias. Várias colônias juntas vão formar outro tipo de bactéria, causadora também de doença. Temos como exemplo, os que têm 2 cocos compõem o diprococo, 8 cocos formam um cubo denominado sarcina, cocos aliados são chamados de estreptococos e assim por diante. O estreptococcus é muito conhecido para quem faz cultura na garganta. Pessoas que têm garganta inflamada e vai ao médico, o médico passa uma cultura. Lá no laboratório eles vão analisar a quantidade de estreptococcus que possui naquela cultura no microscópio. Que é para saber o que? Se a pessoa está com algum problema, alguma bactéria causando a dor na garganta. Um exemplo, né? Aí tem também bactérias formadas por bastonês, que é em forma de bastão. Tem as bactérias formadas em forma de vírgula. E assim por diante, todas causadoras de doença. A maioria das bactérias, além da membrana celular, apresentam uma parede externa que as protege de agressores do ambiente. Existem também bactérias que possuem flagelo, isto é, estruturas que lembram pelos e que possibilitam o movimento da bactéria, impulsionando e promovendo o seu deslocamento. Reprodução das bactérias. As bactérias podem ter reprodução de forma assexuada. Cada uma delas pode se dividir em 2 processos, chamados de divisão binária. Aí na apostila tem o formato da bactéria, né, e a divisão binária, ou seja, ela dividindo em uma, se divide em 2, binária, em 2. Isso acontece aproximadamente em 20 minutos. Antes de se dividir, o cromossomo da bactéria se duplica, formando 2 cromossomos idênticos ao primeiro. A partir dessa duplicação, os 2 cromossomos idênticos se afastam um do outro e em seguida a membrana de cada célula nova se completa, provocando a separação das 2 bactérias filhas. Já na árqueas, outra classificação. As árqueas são seres unicelulares, possuem uma única célula, são procariotas e podem ter a forma espiralada. Como é a forma espiralada? É assim, tipo um espiral, esférica, achatada ou irregular. Todos esses formatos vistos ao microscópio. Elas habitam ambientes como lagos de água muito salgada, fontes de águas termais quentes. Ou seja, não é em qualquer local que você vai encontrar as árqueas bactérias, entendeu? Aí, no decorrer da apostila de vocês, tem uma atividade na página 30, atividade 2, classificação biológica, reinos e domínios. Depois, após você fazer essa atividade, vai dar continuação com o reino protista. No reino protista, também é classificado como a estrutura de seres unicelulares, e ele deu o exemplo dos protozoários e das algas. Todos os seres vivos com células eucarióticas. Bactérias, células procarióticas. Já protistas, seres com células eucarióticas, ou seja, elas possuem a carioteca. Reino fungi. Já o reino fungi é o reino dos fungos. Exemplo de um reino fungo, a micose, micose causadora de doença. A estrutura e característica deles. Há vários tipos de fungos, seus principais representantes são os cogumelos, orelha de pau, os bolores e as leveduras ou os fermentos. Bolores é, por exemplo, quando o pão fica muito tempo guardado e aparece aquela partezinha verde em cima daquele pão, mofado, isso seria um fungo, né, em cima de um alimento, no caso chamado de bolores. Todos são seres heterotróficos com células eucarióticas, ou seja, possuem carioteca e como são seres heterotróficos, eles não fabricam seu próprio alimento.
Os fungos têm uma importância ecológica muito grande, relacionado com o fato de que a maioria deles se alimenta de cadáveres e outros restos de seres vivos. É tanto que nas aulas anteriores foi falado que, na cadeia alimentar, que os fungos fazem parte também da cadeia alimentar. Eles fazem parte, junto com as bactérias, da decomposição da matéria morta, para que se inicie um novo ciclo de cadeia alimentar. Outros fungos, como os bolores, provocam o apodrecimento e a decomposição de frutas, pães e outros tipos de alimentos, justamente o que a gente estava falando. Líquens são associações entre fungos e algas, que crescem sob troncos de árvores, rochas ou mesmo cimento. Os líquens é um tipo de fungo, então seria um exemplo de fungos, mas não daqueles que causam doença ou são comestíveis, como os cogumelos. Já é um fungo que vai ficar manifestado aonde? Nas plantas, troncos de árvores. Aquela partezinha branca que a gente vê em certas árvores quando está num clima úmido. Entenderam? Aí o vírus, que é um reino que não pertence, porque não pertence a nenhum reino, porque ele é um parasita obrigatório. Para ele viver, ele precisa parasitar um ser vivo, não é isso? Já foi falado. Função ecológica de fungos e bactérias, atividade 4. Para vocês resolverem, doença causada por micro-organismos, doença causada por vírus, bactérias, fungos. Temos os exemplos de quê? De vírus. Gripe, sarampo, catapora, hepatite, herpes, e inclusive o vírus da AIDS e o coronavírus, Covid-19, também chamado de SARS-CoV-2, todos são doenças causadas por vírus. Doenças causadas por bactérias, cólera, pneumonia bacteriana, porque também existe a pneumonia viral, meningite, tétano, cárie dentária, que foi falado na aula passada, e as IST, que antigamente era chamado de quê? De DST, doenças sexualmente transmissíveis, atualmente é chamado de IST, infecções sexualmente transmissíveis. Doença causada por fungo, como eu já falei, da micose. Doença causada por protozoário, temos o exemplo de quê? Malária, amebise, doença de Chaga, toxoplasmose, leishmaniose. Por exemplo, a doença de Chagas é causada por um vetor chamado barbeiro. Esse inseto vai causar a doença de Chagas. Tem esse nome porque foi em homenagem ao cientista chamado Dr. Carlos Chagas, por isso o nome doença de Chagas, entendeu? Pronto, vamos dar continuação agora à unidade 2, falando das plantas e os animais. Dando continuidade ao assunto reinos, né? Vamos fazer a introdução do reino plantae e animalia. No reino plantae, vamos estudar a estrutura característica e todas as formas que existem das briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Já no reino animalia, que são o reino das plantas, vamos estudar, que são o reino dos animais, vamos estudar o quê? Toda a parte dos invertebrados e toda a parte dos animais vertebrados. Nos animais invertebrados, temos quais? Na ordem de evolução, poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, chamado agora de nematóda, molusco, anelídeos, artrópodos, equinodermos. Todos esses seres aqui em ordem de aparecimento, dos menores microscópicos até os maiores, são classificados como seres do reino animal, são classificados o quê? Como invertebrados. Já na parte do reino animalia, que pertence aos vertebrados, vamos estudar qual classificação? Começando na ordem evolutiva, continuando aqui dos equinodermos, vem o que? Vertebrado, peixes, apareceram primeiro, né? Anfíbios, répteis, aves, terminando com mamífero, em que mamífero temos a classificação fora a parte dos seres humanos, bem aqui. Seres humanos são classificados como mamíferos,
mas digamos assim, mais evoluído, porque eles raciocinam diferente dos outros seres inferiores, não é isso? Então, aqui, na planta, reino plantar e nas plantas, essa classificação vai ter mais outras classificações, como por exemplo, as plantas podem ser vascular e avascular. O que seria planta vascular? São as plantas que fazem a capilaridade. Como é isso? São plantas tipo o sistema circulatório dos seres humanos. Também nas plantas tem esse sistema, se chama vascular. Plantas avascular, ela já não possui essa circulação da seiva, dos componentes nutrientes que vai alimentar essa planta. Em ordem evolutiva, briófitas, pteridófitas, gimnosperma, angiosperma, as que são mais completas são consideradas angiospermas. Elas possuem o que? Raiz, caule, folha, flor e fruto. Não é isso? Já as outras não é uma planta completa. Elas não têm todas essas estruturas que as angiospermas possuem. A raiz, a caule, a folha, flor, fruto, semente também só vai ter quem? Plantas classificadas como que? Como angiospermas. Já esse daqui, exemplo, musgo, aquele lodo verde que fica em cima das pedras num local úmido, não tem caule. São plantas incompletas. Pteridófitas, samambaia, por exemplo, plantas incompletas, não dão fruto. Gimnosperma, palmeira, também não dão fruto, plantas incompletas. A mais completa de todos do reino plantar seria quem? As angiospermas. Vamos verificar mais algumas coisas, acompanhando a apostila de vocês, e algumas figuras que também vai estar a estrutura falando de cada uma delas. Aqui, ó, o reino plantar. O que você já sabe sobre plantas? Se a gente for ver, a gente sabe o básico. As plantas servem para nos dar frutas, para fazer remédio. Mas assim, qual seria a estrutura dela? Elas fazem fotossíntese. É isso que a gente vai ver, essa diversidade, essa classificação das plantas. Na apostila eu mostro uma foto da Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, professora, onde tem Mata Atlântica? Para a gente ter um exemplo mais próximo, qualquer parque botânico você vai ver floresta, você vai ver um parque estadual ou particular, e vai ter plantas lá e floresta, muitas plantas junto. Isso é um exemplo de classificação do reino plantar na prática, não é isso? Aí aqui na apostila ele dá o exemplo da Mata Atlântica lá em São Paulo. Ele fala, observe a fotografia ao lado, tirada no interior da Mata Atlântica. Essa é uma boa forma de perceber a diversidade de espécies de planta que existe no ecossistema brasileiro. No entanto, nosso planeta nem sempre foi assim. É lógico, né? Se a gente for ver, no decorrer dos anos, aquecimento global, que já foi falado nos temas das outras aulas, vários fatores estão fazendo o quê? Que cada vez mais esse verde, essa mata, as florestas, tudo, infelizmente algumas estão entrando em extinção, não é isso? Ou seja, devemos continuar a tentar buscar preservar o que nos resta. Aí diz assim, ó, os cientistas acreditam que as primeiras plantas terrestres tenham surgido de algas que começaram a viver em terra firme, em ambiente muito úmido. Ou seja, as algas eram classificadas como o quê? Como pertencentes ao reino plantae, reino das plantas. Aí diz o que aqui? Dessas primeiras espécies, as plantas foram se tornando cada vez mais independentes do meio aquático para viver e se reproduzir. E assim puderam ocupar praticamente todos os continentes terrestres e ilhas. A evolução das plantas em terra firme criou um ambiente propício para que surgissem os primeiros animais não aquáticos. Ou seja, quem foram os primeiros animais não aquáticos? Os seres microscópicos, os seres que só são vistos ao microscópio. Atualmente, todos os animais dependem direta ou indiretamente das plantas para viver.
Foi o que foi falado também na parte de ecologia, cadeia alimentar, tem alimentar, produtores, consumidores, os animais que não fabricam alimento, animais que fabricam alimento, eles dependem de uma forma ou de outra das plantas. Por isso que é tão importante conservar as plantas, vários tipos de plantas, diversidade que existe, porque elas fazem a fotossíntese. Elas são as responsáveis por trazer alimentos para os seres que não conseguem fabricar o seu próprio alimento. As plantas são seres vivos autótrofos, realizam fotossíntese, são multicelulares e possuem células eucarióticas. As células das plantas possuem uma parede celular que envolve a membrana, protegendo a célula. Essa parede celular é feita de celulose, substância produzida pela planta, a partir dos açúcares sintetizados na fotossíntese, e é uma das características importantes das células vegetais. Aqui também, celulose, entra a parte de glicose, que é açúcar, e entra a parte de carboidrato, que foi tema de aulas anteriores também, que foi falado para vocês. Aí diz, fotossíntese. O que seria a fotossíntese? Fotossíntese é um processo que as plantas fazem, por meio do qual grande parte dos seres autótrofos produz o seu alimento. Precisa de quê para fazer essa fotossíntese? Precisa da luz do sol. Se não tiver sol, professor, se estiver chovendo, vai haver a fotossíntese? Não, porque o nome já está dizendo, ó, fotossíntese. Síntese através do sol, a fabricação de alimento através da luz solar, entendeu? Existe a quimiossíntese, só que a quimiossíntese é um processo químico que ela faz naturalmente, sem precisar da ajuda da luz do sol. Que existe duas fases, a fase clara e a fase escura nas plantas. Aí temos uma figura aqui da membrana plasmática, da parede celular, do citoplasma, mitocôndria, núcleo e cloroplasto de uma célula vegetal. A célula vegetal, diferentemente da célula animal, ela tem características semelhantes, mas tem algo a mais que não tem na célula animal. Por exemplo, na célula vegetal temos o quê? A parede celular, que comparado com a célula animal tem um formato mais quadrado, a célula animal tem um formato mais arredondado e não possui essa parede celular. Só quem tem a parede celular, reino vegetal, reino das plantas. Outra estrutura que tem na célula vegetal, mas não possui na célula animal, fazendo esse comparativo, são os cloroplastos. Os cloroplastos é o que vai dar a cor verde à planta, porque possui clorofila, que é essa substância verde. Já o reino animal, a célula animal não possui cloroplasto. São estruturas presentes somente em células vegetais. Do ponto de vista ambiental, as plantas têm papel muito importante para a disponibilidade do gás oxigênio existente no ar e que é fundamental para a respiração. Esse gás, o gás oxigênio, O2, é produzido pela planta por meio da fotossíntese. Está vendo como é importante realizar a fotossíntese, a presença do sol, a presença das plantas, florestas? No final das contas, vai trazer o que para os seres vivos? Oxigênio. Ó, esse gás é produzido pela planta por meio da fotossíntese e é liberado pela atmosfera para a água, no caso de algumas plantas aquáticas. Aí ele deu o exemplo de duas estruturas aqui de planta. Uma, o musgo, que até falei na lousa, que é classificado como briófitas. Já o outro, a samambaia, que é outro tipo de planta. Outra classificação, outro exemplo de planta, que se for comparar uma com a outra, a estrutura é totalmente diferente. Uma lembra um lodo, assim, na parede verde, e a outra muitas folhas, porque a samambaia é uma planta considerada incompleta, né? Não é completa como as angiospermas. A samambaia não é uma planta que é considerada com todas as estruturas presentes numa célula de plantas vegetais.
Aí tem o exemplo do licopódio, que é outro tipo de planta, os pinheiros, pinheiro do Paraná, capim dos Pampas, tudo são exemplos de tipos de plantas. Cactos, que é típico da região Nordeste, e o abacateiro, que é uma fruta, plantas que possuem fruto, plantas completas, plantas classificadas como o quê? Angiosperma. A classificação das plantas. Existem plantas muito diferentes entre si, isso é fato. Só em observar, por exemplo, no interior, nas casas que possuem plantas, nós conseguimos ver nitidamente a diferença de uma planta de pequeno porte para uma planta de grande porte. Existem plantas muito diferentes entre si, considerando desde o tamanho, os locais em que são encontradas, até a forma de se reproduzir e de conduzir a água em seu interior. Na biologia, a área que estuda somente as plantas é chamada de botânica. É tanto que existe parques ecológicos botânicos, porque lá só é feito para pesquisa com plantas. A primeira diferenciação que se costuma fazer entre as plantas é separá-las, isso para os pesquisadores que estão estudando as plantas na botânica, né? Ele separa aquela planta, depois vai ver as que têm a forma de transporte da água em seu interior e aquelas que não têm, que é o caso que eu falei também sobre ser avascular e vascular. Plantas classificadas como avasculares, aquelas que não têm os vasos condutores. Plantas classificadas como vasculares são aquelas que contêm os vasos condutores de quê? De substâncias, de nutrientes, de líquidos que a planta absorve, como por exemplo, na raiz, quando a gente joga água naquela planta para ela continuar a se desenvolver. Nas plantas avasculares, existem 3 grupos de plantas avasculares. São conhecidas como o quê? Briófitas, as primeiras que apareceram, vendo assim a parte evolutiva dos seres que apareceram primeiros na face da Terra. Tem o exemplo do musgo, as hepáticas e os antóceros. Essas plantas são sempre pequenas, em geral não passam de 5 centímetros. É aquele lodo verde que a gente vê nas pedras, nas rochas, né? Ali é um tipo de planta classificada como briófita. Elas não têm caule, não têm raiz, não têm folha, são plantas consideradas incompletas, fixam em solo, em rochas, sobre troncos por meio de grupos de pelos parecidos com pequenas raízes, mas não são raízes. São chamadas de rizóides, que absorvem água e servem apenas para fixação, como se fosse aquela grama, aquele manto verde que cobre a superfície todinha daquela rocha. Já as plantas avasculares, também elas podem viver em ambientes muito úmidos, beira de córregos, pedras próximas à queda d'água, já que depende de respingo de água para se reproduzir. Quanto mais o ambiente for úmido, melhor para ela continuar o seu ciclo de vida, para que ocorra a fecundação. Plantas vasculares. Já as plantas vasculares, ela tem um conjunto de vasos que transporta a água com sais minerais dissolvidos das raízes em direção à folha. Ou seja, não é o contrário não, eu coloco, a chuva cai, molha aquela planta todinha e vai absorver a água. Como é que é isso? Então, temos 2 tipos de plantas que é considerada vasculares, os 2 tipos de processo nas plantas. É o chamado floema e o chamado xilema, que a gente vai ver posteriormente. Essas plantas, as plantas vasculares, possuem outro conjunto de vasos que transportam a água com os açúcares produzidos na fotossíntese e outras substâncias orgânicas das folhas para as demais partes da planta. A água, junto com os sais minerais, é absorvida pelas raízes das plantas, que aí vai ser chamada de seiva bruta. E a água com açúcar e substâncias orgânicas que sai das folhas vai ser chamada de seiva elaborada. Ou seja, na seiva elaborada a gente vai ter o xilema,
Na seiva bruta vamos ter o floema, que vai ser explicado com mais profundidade nas aulas posteriores. Essas plantas costumam apresentar em 3 partes: raiz, caule e folha. As raízes geralmente são subterrâneas e têm a função de fixar a planta ao solo. Para fazer o quê? Para conseguir absorver e ter os sais minerais da seiva bruta. O caule sustenta as folhas e contém os vasos que conduzem a seiva bruta das raízes para a folha. E a seiva elaborada, que é das folhas para as raízes. Nas folhas, essa outra parte fica sempre disposta de forma a receber luz, a fonte de energia para a realização da fotossíntese. Ou seja, se essa planta que precisa se reproduzir, precisa completar o seu desenvolvimento, o seu ciclo de vida, não ficar exposto à luz solar, dependendo da espécie da planta, ela vai com a tendência morrer, não vai frutificar, não vai sobreviver. Nas folhas ficam sempre dispostas de forma a receber luz, a fonte de energia para a realização da fotossíntese. Que fonte de luz é essa? É o sol. Ou seja, se eu pego uma planta, coloco ela no jarro e essa planta não está na presença da luz solar, com o tempo ela vai morrer. Eu posso aguar, posso botar adubo, nutriente, tudo, mas se não tiver a presença do sol, ela não vai realizar a fotossíntese e não vai fazer o processo de fabricação de alimento para ela. Então, há 2 grupos de plantas vasculares: o grupo daquelas que produzem semente e o daquelas que não produzem semente. Entre as plantas que produzem semente, existem as que produzem semente nuas, não contidas em frutos, como os pinheiros, e aquelas que produzem semente, que é as que se encontram em fruto, como por exemplo o abacateiro que está falando na apostila de vocês, e o xique-xique. Você vai estudar a seguir os grupos de plantas vasculares. Plantas que não produzem semente, chamadas pteridófitas, que significa feto vegetal, a palavra pteridófita. Plantas que produzem semente, que se dividem em plantas que produzem semente nuas, não contidas em fruto, ou seja, não possuem fruto, chamado de gimnosperma. Ela tem raiz, caule, folha, flor, mas não tem um fruto, gimnosperma. E plantas que produzem sementes e frutos, chamados de angiosperma, ou seja, são plantas completas, possuem o quê? As ciclos, parte das plantas, que pertence à planta completa, mais a formação da semente. Aí deu o exemplo aqui do abacateiro. Nas pteridófitas, as plantas pteridófitas são classificadas como plantas vasculares, que não produzem semente. É o exemplo das samambaias, a venca e o licopódio. 3 tipos de plantas vasculares, mas que não têm semente. Essas plantas, como as briófitas, também dependem da água para que aconteça a fecundação, ou seja, a fusão da célula sexual masculina com a célula sexual feminina. Isso ocorre porque a célula sexual masculina precisa de uma fina lâmina de água para se deslocar até o local onde se encontra a célula sexual feminina. Isso nas plantas pteridófitas, assim também como as briófitas. 2 classificações das plantas. Já nas gimnosperma, outra classificação, são plantas vasculares que produzem semente, mas só que essas sementes são sementes nuas, como o pinheiro, que existe em países de clima frio e lembram árvores de Natal. Outro exemplo é o pinheiro do Paraná ou araucária, árvore típica da região sul e sudeste do Brasil. Uma árvore adulta dessa espécie pode atingir 50 metros, ou seja, são árvores de grande porte e tem um tronco de diâmetro de 2,5 metros. Por possuir madeira de boa qualidade, o pinheiro do Paraná é protegido por leis desde o tempo do Império. Ou seja, a procura por planta com esse porte, como a gimnosperma, o pinheiro do Paraná, para a construção de móveis, de mesas, de
produtos feitos em madeira, a procura é grande e se não cuidar, se não ter um controle rígido, vai acabar o quê? Entrando em extinção. Entenderam? Devido à grande procura e o pouco tempo para reflorestar esse tipo de floresta, de classificação, como é o caso das gimnospermas. As plantas gimnospermas apresentam uma característica nova em relação às briófitas e às pteridófitas, o que as tornou independentes da água em estado líquido para a reprodução. Ou seja, elas são consideradas seres vivos mais superiores. Como você estudou nas briófitas e pteridófitas, a célula sexual masculina depende de água para alcançar a célula sexual feminina. Já nas gimnospermas não acontece isso. Por quê? Porque elas têm órgãos reprodutores próprios. Os órgãos reprodutores das gimnospermas são chamados de estróbilos. No estróbilo masculino, formam-se os grãos de pólen, que é aquelas coisinhas, por exemplo, no girassol, aquelas grãozinhos amarelos que a gente vê presente em plantas tipo girassol, só para dar um exemplo, uma comparação. No estróbilo masculino, formam-se os grãos de pólen, onde se produzem as células reprodutoras ou células sexuais masculinas, ou também chamado gameta masculino. No estróbilo feminino, encontram-se as células reprodutoras femininas, também chamadas de gametas femininos. Para que aconteça a fecundação, que é a união do óvulo com o espermatozoide, mas no caso, como é planta, é a união do quê? Da oosfera, como as células sexuais masculinas. Então tem o quê? É preciso que os grãos de pólen atinjam o estróbilo feminino, e esse processo se dá através de quê? De transporte do grão de pólen, conhecido como polinização, que pode ocorrer, por exemplo, pelo vento, pela água ou por alguns tipos de inseto, como por exemplo o beija-flor. O beija-flor, ele fixa numa planta, ele está se alimentando e ao mesmo tempo colhendo alguns grãos de pólen para quando ele for colher alimento de outra planta, outro néctar de outra planta, ele transmitir, ele colocar os pólen de uma planta para outra, isso conservar a espécie. Não todo tipo, mas alguns determinadas espécies de planta pode haver a polinização através de inseto e aves. Ao se alimentar e tocar o grão de pólen, fica grudado em seu corpo o quê? Esses grãos que vai ser transportado de um local para o outro. Uma vez no estróbilo feminino, o grão de pólen se desenvolve e encontra o óvulo feminino, ocorrendo a fecundação e a formação do quê? Das sementes. A pinha é o estróbilo feminino do pinheiro do Paraná. Ou seja, esse fruto chamado de pinha é o órgão reprodutor feminino dessa planta, do pinheiro do Paraná. Nela estão pinhões que são as sementes. Aí tem a atividade 1, estrutura das plantas, atividade 2 e termina na angiosperma. Na angiosperma, para continuarmos a nossa introdução, o reino das plantas, fala o quê? Que a grande maioria das plantas pertence ao grupo das angiospermas, que são plantas vasculares que produzem frutos com sementes e que têm nas flores seus órgãos reprodutivos. As flores contêm partes masculinas que produzem os grãos de pólen, que são chamados de estame, e partes femininas que produzem óvulos, que no caso das angiospermas é chamado de pistilo. Em algumas plantas pode haver flores somente masculinas ou flores somente femininas. Existem também aquelas que combinam as plantas masculina e feminina na mesma flor. Para ocorrer a fecundação e iniciar a formação de uma nova planta, antes é preciso que um grão de pólen chegue até o pistilo, por meio do processo de polinização que já foi falado. Já explicado para vocês. Muitas plantas dependem do vento para que os grãos de pólen se desprendam do estame e sejam transportados para um pistilo. Existem também aquelas cujas flores são visitadas por insetos, que é o exemplo que eu dei, inseto, pássaro ou outros animais.
exemplo de animais que ajudam na polinização, na reprodução das plantas, que é o exemplo que eu dei do beija-flor, que podem ser os agentes polinizadores. Aí, outro exemplo, uma abelha, ao visitar uma flor, também troca o estame com grão de pólen que grudam em seu corpo. Quando essa abelha visita outra flor, alguns grãos de pólen presos a seu corpo podem se prender ao pistilo e a polinização ocorrer. O grão de pólen fica no estigma do pistilo. Estigma é outro órgão que faz parte do sistema de reprodução das plantas. Nesse local, no estigma, ele germina formando um tubo chamado de tubo polínico, que cresce no estilete até chegar ao ovário da planta, onde está o óvulo e a fecundação vai ocorrer. Após a fecundação da planta, o zigoto formado pela união dos gametas masculino e feminino transforma-se em semente. Isso no caso das plantas angiosperma, detalhe, na qual se encontra o embrião da nova planta e também reservas nutritivas para seus primeiros dias de vida. Conforme a semente se desenvolve, o ovário se transforma em fruto, que em geral envolve semente, como no caso do abacate, e outro exemplo que ele citou, o feijão. O abacate é visível quando você abre uma fruta, o abacateiro. Pega aquela fruta, o abacate, você abre, é visível, você vê o órgão reprodutor daquela planta. Ou seja, aquela flor, que é onde ficam os órgãos reprodutores da planta, vai formar um fruto. E esse fruto vai ter também a semente. Dessa semente que vai dar origem a novas plantas, novos frutos, e assim sucessivamente. Aí aqui diz, após o exemplo que ele dá do abacateiro e da vagem de feijão, né? Tem um quadro, aí vocês precisam fazer o quê? A interpretação de gráfico, como já foi explicado nas outras aulas anteriores, né? O quadro diz assim: o quadro a seguir traz um resumo sobre os diferentes grupos de planta que você já estudou, ou seja, briófitas, pteridófitas, gimnosperma, angiosperma. Aí nesse quadro você vai observar e fazer a classificação de cada um. Como é que vai ser classificado? Vocês vão observar, por exemplo, plantas avasculares, contêm vasos condutores, produzem semente, elas possuem frutos, sim ou não? Qual o número estimado de espécies no mundo? Aí o gráfico mostra a quantidade de espécies, ela vai mostrar se na classificação dessa planta possui vasos condutores, produzem semente ou produzem fruto. As orquídeas têm fascinado o ser humano por mais de 2.500 anos. As orquídeas é exemplo de plantas que possuem flores, mas elas possuem semente, elas possuem fruta, entendeu? Há diferenciação e para isso é que existe a classificação. Então, no passado, elas eram utilizadas, as orquídeas, como uma planta para fazer chá, medicamento. Na cultura popular, o pessoal ainda usa muito algumas plantas para fazer remédio, fazer chá, porque diziam que eram plantas curativas, né, para decoração também. Atualmente está associado basicamente à ornamentação. O que seria a ornamentação? A planta é usada, no caso a orquídea, somente para enfeitar ambientes. Não é usado mais o chá dela. Por quê? Porque descobriram que algumas plantas podem ser o chá venenoso, ter efeito colateral, igual a outro medicamento químico. Por isso, devemos ter cuidado ao utilizar plantas para a fabricação de remédio caseiro, no caso. As flores ou as folhas das orquídeas servem de alimentação para diversos animais, não para os seres humanos, como insetos e alguns mamíferos. Além disso, apesar de serem pequenas, as orquídeas participam do ciclo do carbono e do ciclo do nitrogênio, que já foi falado também em aulas anteriores, quando falamos sobre o aquecimento global e o efeito estufa. Você já parou para pensar que é possível apreciar uma orquídea por sua beleza e também por sua importância no ecossistema em que vive?
Ou seja, mais uma vez, aquela reflexão, né, de você preservar o meio ambiente em que se vive, até mesmo para gerar uma promoção de uma saúde mais, como é que podemos dizer, uma saúde mais de acordo com o que é para ser no ambiente em que vivemos. Não com um ambiente poluído, sem plantas, sem animais, tudo em extinção, mas num ambiente mais colorido, não é isso? Tem a atividade 3 na página que dá a apostila de vocês, na página 49. E a questão desafio na página 50. Vamos resolver elas. Desafio. Ó. Na questão desafio, eles dão o quê? Uma história em quadrinho. E nessa história em quadrinho, é para vocês analisar a história, interpretar para poder responder. É uma questão, desafio estilo Enem. Aí diz assim, que livro interessante. Aí ele termina a história dizendo, é um livro que prende o leitor. Depois que analisar a história do quadrinho, tem a pergunta assim, os animais que consomem as folhas de um livro alimentam-se da celulose contida no papel. Lembrando que celulose é uma glicose, um açúcar, um carboidrato que contém aonde? Nas plantas, nas folhas. Em uma planta, a celulose é encontrada. Aí ele dá 5 itens para vocês analisar e responder. No item A, diz o quê? Armazenado no vacúolo presente no citoplasma. No item B, em todos os órgãos como componente da parede celular, lembrando que parede celular é uma estrutura que está somente nas células vegetais, não possui nas células animais. Item C, apenas nas folhas associadas ao parênquima. Parênquima é outra estrutura que está presente nas plantas. Item D, apenas nos órgãos de reservas como caule e raiz. Ou item E, apenas nos tecidos condutores do xilema e do floema, que é o que foi falado naquela parte das plantas vasculares, avasculares, as que levam nutrientes da raiz à folha e as que fazem o processo contrário, das folhas para as raízes. Aí tem uma questão, o item 2, que vocês vão também tentar responder como questão desafio. Nela vai falar da evolução dos vegetais, aí vai falar da reprodução, os grãos de pólen, como surgiu em plantas. Você vai analisar, interpretar e responder item A, B, C, D, E. Diz assim, na evolução dos vegetais, o grão de pólen surgiu em plantas que corresponde atualmente ao grupo dos pinheiros. Se fazem parte do grupo dos pinheiros, qual é a classificação dessa planta? Isso significa que o grão de pólen surgiu antes de. Aí vocês vão analisar. Ó. A, B, C, D, E, se foi antes dos frutos e depois das flores. No B, se foi depois das flores e depois dos frutos, antes das flores, depois dos frutos. Item C, antes das sementes, depois das flores. Item D, antes das sementes e antes dos frutos. O grão de pólen no item E surgiu antes das flores e antes dos frutos. Aí vocês analisam e tentam responder. Entenderam?